Vamos lá, galera, beleza? Vamos falar então agora sobre áreas, tá certo? Lembrando que área é o preenchimento, é o espaço interno, né? Enquanto perímetro, ou o que a gente chama também de contorno, é só, né, o comprimento em volta da figura. Quando a gente fala em áreas, estamos falando do espaço interno, do quanto cabe aqui dentro, né? Imagina que eu fosse pintar aqui, imagina que eu fosse preencher isso com alguma cor, algum objeto, algum adesivo, algum desenho, né? Então a gente está falando de áreas, tá bom? Por exemplo, vamos supor que eu tenho um terreno e ele é no formato desse quadrado, que é um jardinzinho, né? Quero preencher esse jardim com grama. Então repare que eu não vou colocar grama aqui no contorno, né? Imagina que feio que ia ficar. Quando a gente fala em colocar grama, por exemplo, também colocar cerâmica na casa, né? Na sala da tua casa lá, esse aqui é o espaço da tua casa, né, da sala. Aí eu quero preencher todo esse espaço, a gente está falando de área. Então quando se fala em preenchimento interno, aqui ó, falamos de área. E nós vamos ver hoje algumas figuras das mais conhecidas, né? Lembrando que tem outras, mas das mais conhecidas vamos ver agora como calculamos essas áreas, tá? São fórmulas pequenas, simples, quero que vocês observem bem, anotem com bastante atenção aí, destaca bem as áreas, tá bom? É muito simples e bem gostoso de fazer. Vamos lá? Começamos aqui então com a área do quadrado. Lembrando que o quadrado tem a característica especial, né, de ter os lados iguais. Então aqui, se eu chamar de L, se eu tiver lá um quadrado, se eu tiver a medida de um lado, você já sabe que são todos os lados iguais, tá? E o quadrado é muito simples, a área dele é calculado um lado vezes o outro. Você pode deixar assim a tua formulazinha L vezes L, ou lembrando que L vezes L também significa L ao quadrado, as duas formas estaria correta, tá? Então, se você quer usar assim como L ao quadrado, está correto. Se você quiser usar L vezes L, também está correto. O que é o L mesmo? É a medida do lado do quadrado. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vocês vão ver que alguns eu vou fazer exemplos, tá? Outras figuras que forem mais parecidas, que a gente já fez alguma coisa, então eu não vou fazer exemplo, porque senão o vídeo nosso ficaria muito longo, beleza, galera? Então vamos fazer um exemplo do quadrado aqui, ó. Calcular a área de um quadrado de lado 7. Bom, o que é esse 7 aqui? É o nosso L. O L vale 7 centímetros, tá? Então vamos lá. A formulazinha é L vezes L, tá bem? Então, ó, olha que fácil. 7 vezes 7. Eu subi aqui um pouquinho. Isto, olha lá. 7 vezes 7 é quanto mesmo? 49. Qual é a unidade de medida? Centímetro. Não esquece de colocar centímetro. Como falamos em área, é sempre quadrado. Então, área, 49 centímetros quadrados. Tranquilo? Fácil, né? Anota aí, vamos para o próximo. Vamos falar agora sobre o retângulo, tá certo? Que também é um quadrilátero, né? Então vamos falar sobre o retângulo. Deixa eu puxar um pouquinho aqui que cortou, né? Aí, vamos lá. Bom, o retângulo, ele já não tem mais os lados iguais, né? Como no quadrado. Então, o lado maior do retângulo a gente chama de base e o lado menor de altura. Caso você tenha um retângulo que ele esteja em outro formato, né? Sei lá, tá no formato de uma porta, né? Uma portinha assim em pezinho. Não tem problema você chamar esse de base e esse de altura. Vai ser a mesma coisa, tá bem? O que é importante no caso do retângulo? Multiplicar um lado pelo outro. Normalmente nós fazemos isso, ó, base vezes altura. O B seria a nossa base e a altura seria o nosso H. Então a gente deixa a formulazinha da área de um retângulo assim, ó, base vezes altura. Quero calcular a área da porta da minha casa. Eu preciso saber qual é o comprimento dela, que a gente chama de base, e qual é a altura dela, que a gente chama de H. B vezes H, base vezes altura. Vamos ver no exemplo como é que fica? Calcular a área de um retângulo de altura 5 centímetros e base medindo o dobro da sua altura. Tá, mas calma lá, vamos anotar aqui a formulazinha. A área igual a base vezes altura, B vezes H. O B de base, o H de altura, tá certo? Bom, inicialmente nós sabemos quanto mede a altura, nós sabemos o H, né? Que é 5. Só que, falou aqui, ó, e base medindo o dobro da altura. Ah, então tá fácil. Se a altura é 5, o dobro é vezes 2, então a altura é 10. A base é 10, né? Então, ó, base 10 vezes a altura 5. A área vai dar 10 vezes 5, 50, né? Aqui a unidade, centímetros. Então, centímetros quadrados. Facinho, né? Base vezes altura, um lado vezes o outro. Tenho esse retângulozinho aqui, ó, esse cara vezes esse cara. Simples e direto. Muito facinho. Anotou? Vamos pro próximo, então. Agora a gente vai falar de uma figura que a galera costuma confundir, às vezes não sabe nem o nome, né? Que é esse carinha aqui, ó, paralelogramo.
Para ficar bem fácil de vocês entenderem, o que seria um paralelogramo? Imagina um retângulo que você dá uma forçada nele, um lado para direita, outro para esquerda. Ó, ele dá uma entortadinha, né? O retângulo estava assim retinho e vai ficar assim, ó, tá? Então isso é o paralelogramo. Bom, existe uma grande vantagem. A forma de eu calcular a área de um paralelogramo, ela é muito similar a como calculo a área de um retângulo, tá certo? Então veja bem, ó, se nós temos a base, o lado do paralelogramo e temos a altura h. Repare numa coisa, fique muito atento que sempre esta altura vai estar presente em muitos cálculos de área, observa bem isto, e nós precisamos do valor da altura. Nem sempre a medida do lado vai ser importante, tá? Nós precisamos da altura. E como que eu sei quando é a altura? Quando tiver ali esse símbolo, quadradinho e o ponto dentro, que significa ângulo reto. Tá bem? Lá onde está o ângulo reto é a altura. É este cara que eu preciso para calcular as áreas, tá bem? Assim como do paralelogramo, do trapézio, do triângulo, usa essas ideias de altura. Então, lembre-se, a altura tem que ser aquele cara que forma um ângulo reto. Observe aqui, se eu pegar este carinha aqui e quiser usar ele, não vale. Porque esse ângulo aqui não é ângulo reto, né? Só olhando aqui já estou vendo que ele não forma 90 graus, olha. Para ser 90 graus ele teria que ser aqui, né? E ó, não tem o quadradinho, tá bom? Então, esta medida L, a gente usaria ela, por exemplo, se eu fosse calcular um perímetro. Daí eu usaria o B, o L, aqui em cima é o mesmo valor de B, né? A base aqui, as bases são iguais. E esse carinha deitadinho aqui é o mesmo do L, tá? Mas no caso aqui, ó, para cálculo de área, é o mesmo do retângulo. Base vezes altura, tá certo? B vezes H. E o detalhe que eu já falei é, não uso este L no cálculo da área, apenas a base e a altura, identificando sempre o ângulo reto. Beleza? Não vamos fazer exemplo desse porque é muito similar do retângulo, tá certo? A gente vai para o próximo, vamos lá. Uma figura muito conhecida, mas eu falo que eu tenho muito dó dela, é o losango, que a galera não sabe o nome direito, né? Primeiro, alguns falam losangulo, que não é, né? É losango. Outra coisa, fala assim, aquela figura lá que tem na bandeira do Brasil. Tá, beleza, lembrou, né? Mas o nome é losango e ele tem algumas características importantes, galera. Uma das coisas do losango que é muito importante é que essas medidas aqui, ó, ele tem 4 lados iguais, tá? Então eu posso chamar de L, igual no quadrado. Todos os lados são iguais, L, 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 tá bem? Mas, para cálculo de área, para efeito que nós estamos estudando, o que nós precisamos no losango são as diagonais. As diagonais, ó, de A até C é uma diagonal, de B até D é outra diagonal. Nós usamos elas para calcular a área, tá bem? Os lados são importantes, sim, no cálculo do perímetro, mas no nosso caso aqui, para cálculo de área, que é o que nós estamos falando, então nós precisamos saber as diagonais. Como no caso do losango nós temos 2 diagonais, para ficar mais organizado, a gente diz assim, ó, uma é a diagonal maior, que é de A até C nesse caso, né? Como nosso retângulo, nosso losango está deitadinho assim, né? E a pequenininha aqui, ó, o BD, é o que nós chamamos de diagonal menor. Para ficar mais fácil nos escrevermos na nossa fórmula, nós vamos chamar a diagonal maior de D, maior, maiúsculo, faz sentido? E o menor de Dzinho, D minúsculo, tá bem? Como é que vai ser a fórmula? Muito fácil, ó. Dzão, é engraçado, mas é isso mesmo, ó. Dzão vezes Dzinho, diagonal maior vezes diagonal menor, o resultado dividido por 2, tá? Então, você vai precisar do valor das diagonais, tá certo? Diagonal maior multiplicado pela diagonal menor, o resultado divide por 2. Fiquem atentos com o seguinte, galerinha. Você tem que tomar cuidado se o teu exercício está informando para você o valor da diagonal total inteira aqui, que é de A até C, ou se ela está contando para você um pedacinho como este. Tá certo? Se, por exemplo, falar para você assim, aqui mede 3. Quer dizer, se o númerozinho estiver aqui, ele quer dizer que é esse pedaço aqui, ó. Do meio até aqui vale 3. Então, a diagonal inteira valeria 6. Tá bem? Pensa assim, ó, se tiver a informação apenas aqui dentro, quer dizer este pedacinho apenas. O interessante de lembrar é que essas diagonais aqui, elas estão se encontrando no meio. Quer dizer, este carinha é do mesmo tamanho deste.
Assim como essa diagonal pequenininha aqui, ó, esses dois pedacinhos são iguais. Esse de cima aqui, ó, esse pedacinho de cima é igual ao pedacinho de baixo. Quer dizer, se eu sei um pedacinho, eu sei o inteiro. Se eu sei um pedacinho, eu sei o inteiro. Beleza? Anotou? Área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, o resultado dividido por 2. Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Anotou? Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil de entender, beleza? E o exemplo é este, ó. Eu acabei de falar, né, que a gente tem que observar bem se as informações que nós temos das diagonais é a diagonal inteira ou é só um pedacinho dela, né? Então vamos lá. Lembrando que a gente precisa para calcular a área, a gente precisa das duas diagonais, o Dzão e o Dzinho. Diagonal maior, diagonal menor. Observe que a diagonal maior está aqui, né? Novamente ela está na horizontal, a diagonal menor está na vertical. Lembrando que ele pode aparecer do outro lado, não tem problema. Mas olha bem, galera, este 6 que eu tenho, ele é só esse pedaço aqui, ó. Ele é um pedacinho da diagonal. Qual pedacinho? Metade. Aqui mede 6, quer dizer que aqui também mede 6. Essa outra diagonal, né? Esse outro pedaço da diagonal. Então, a diagonal maior inteira vai valer 12, tá certo? Observa a diagonal menor. Nós temos o pedacinho de baixo, que é 4. Só que esse de cima também é 4, tá certo? Também é 4. Então, nós teremos uma diagonal menor medindo 8. Beleza? Agora vamos calcular, então. Seria diagonal maior, que é 12, vezes a diagonal menor, que é 8, resultado dividido por 2. Vamos fazer o que vai dar? 12 vezes 8 dá 96, né? 96 dividido por 2. Teremos uma área aqui de 48 metros quadrados. Eu escolhi metros ali agora, né? Então, a área 48 metros quadrados. Diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Fechou? Vamos lá? Só tem mais duas áreas para a gente ver, tá bom? Vamos lá. Um dos últimos quadriláteros, né, estudados, quadriláteros por ter 4 lados, né? É o trapézio. O trapézio ele tem uma característica legal, ó. Esses dois pedaços aqui que são paralelos, que não se encontram, né? Esse de baixo e esse de cima, eles são chamados de base. Trapézio, ele é um quadrilátero que possui duas bases. E a de baixo, no caso estou chamando de baixo porque ela é maior, né? Nós temos duas bases, uma chamada de base maior, chamada de Bzão, e a base menor, Bzinho. Parecido com a ideia do losango ali que a gente acabou de falar, né? Então, base maior, Bzão, base menor, Bzinho. Cuidado para que no cálculo da área do trapézio vai ficar deste jeito aqui, galera. Ó, presta bem atenção, hein? Vai ser Bzão mais Bzinho multiplicado pela altura dividido por 2. Presta bem atenção. Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Então, você vai fazer primeiro a soma, né, das duas bases. O resultado multiplica pela altura, por último divide por 2. Tá bem? Esta é a fórmula da área. Isso é como eu calculo a área de um trapézio qualquer. Observando sempre o detalhe. Apareceu o H de altura. Lembre-se, só vale eu afirmar que é a altura se tiver o quadradinho com o pontinho, tá? Que é o nosso ângulo reto. Precisa procurar o ângulo reto, tá bom? Como o trapézio é uma figura mais diferente, né? Então, e a forma da área dela é mais cheinha aí, então a gente vai fazer um exemplo, tá bem? Anota aí a formulazinha, o desenho, e a gente vai fazer o exemplo. Temos o seguinte trapézio para calcular a área, galera. Um trapézio aqui embaixo 9. O que é esse 9 aqui? Ele é Bzão, ou é Bzinho ou é a altura? O que é? É a base maior, né? É o que nós chamamos de Bzão. Este 7 é o nosso Bzinho, que é a base menor. Temos esse 6 e o 5. Qual deles será a minha altura? Sendo que no exercício não fala, olha, este cara é a altura, ou então, este cara é a altura. Como é que eu vou saber? Olha o ângulo reto. Lembra lá sempre, a altura tem ângulo reto. Aqui tem ângulo reto? Não. Como é que eu sei? O quadradinho e o pontinho. Quadradinho e o pontinho quer dizer ângulo reto. Gostaram desta? Beleza. Então aqui, ó, esse cara é a nossa altura. O 5 é o nosso H. Vamos lá, vou copiar a fórmula. Área igual Bzão mais Bzinho multiplicado pela altura dividido por 2. Vamos lá, vamos substituir esses valores. O Bzão é 9. O Bzinho é 7. 9 mais 7. Vezes a altura aqui é 5. Tudo isto dividido por 2. Beleza? Vamos lá. Primeiro, dentro do parênteses. Lembram disso? 9 mais 7, 16. 16 vezes 5 dividido por 2. Vou jogar aqui para dar um espaço, tá? 16 vezes 5 vai dar 80, né? 80.
E agora 80 dividido por 2 dá 40. 40 o quê? Centímetros quadrados. Beleza? 40 centímetros quadrados. Não esquece de área, a não ser que no teu exercício ele não esteja aparecendo a unidade de medida. Se é centímetros, se é metro, se é decímetro, se é quilômetro, tá bem? Aí, se não apareceu no exercício, você não é obrigado a colocar. Mas se tem no exercício, tem que ter na resposta unidade de medida e sempre como é a área ao quadrado. Beleza? Vamos para o último agora. E o último é nada mais, nada menos do que uma das figuras mais usadas na geometria e no dia a dia. Se você reparar, principalmente nas estruturas de construção civil, em muitos lugares você vai ver muitas coisas no formato de triângulo, tá bem? Ele é muito utilizado mesmo. Então, vamos ver lá então como é que a gente calcula a área de um triângulo. Preciso de duas coisas para calcular a área do triângulo. O B, você já sabe o que é o B agora, né? Base, né? O B de base. E da altura, já sabem também que a altura tem que estar lá no ângulo reto, tá certo? Sempre ângulo reto. E o triângulo confunde muito. Às vezes nós temos alguns triângulos que eles colocam assim só para enganar. Sei lá, aqui 6 centímetros, por exemplo, e aqui 5 centímetros. Aí você fica na dúvida, né? Uso 6 ou uso 5 como altura? Lembre-se, a altura tem que estar com o ângulo reto. Então, aqui é o nosso H, né? A fórmula da área do triângulo vai ser esta, ó. Base vezes altura, B vezes H, dividido por 2, tá certo? Base vezes altura, dividido por 2. Coloquei aqui, ó, esse triângulo, que é o chamado triângulo retângulo. Quando nós tivermos um triângulozinho e tiver ali o ângulo reto, triângulo retângulo é o nome dele, né? No triângulo retângulo vai dar certo, por isso que eu coloquei aqui, ele vai dar certo de o próprio lado do triângulo ser a altura. Ó, não tem um ângulo reto aqui, a gente não está falando desde o começo do vídeo que para ser altura tem que ter ângulo reto. Como este lado já é formado um ângulo reto, então beleza, ó, a área desse triângulo vai ser multiplicar este lado vezes este e dividir por 2. Base vezes altura dividido por 2. Tudo bem? Esse é um conteúdo que a gente usa bastante, galera, tá? Cálculo de área aí a gente usa muito. Então, eu diria para vocês memorizarem todas as fórmulas, mas principalmente de 3 figuras, as mais usadas: quadrado, retângulo e triângulo. Essas 3 são as mais importantes que a gente está usando o tempo todo: quadrado, triângulo e retângulo. Beleza? Valeu, galera, pela companhia. É isso, até a próxima aula.